Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, convidamos-vos a mergulhar comigo num tema inquietante e explosivo, a corrupção, os jogos de bastidores e as sucessivas manobras que há mais de 50 anos marcam a vida política portuguesa. Como podem imaginar, não é um assunto fácil. Falamos de práticas que ao longo do tempo foram se instalando no nosso panorama político, envolvendo figuras de destaque tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata. Mais do que nunca faz sentido levantarmos todas as perguntas pertinentes, sublinharmos as contradições e exigirmos esclarecimentos a quem nos governa. Vamos então analisar, com a máxima seriedade, aquilo que tem vindo a público nos últimos tempos. A cada novo escândalo, a cada nova suspeita, a promessa de transparência total regressa, mas a realidade mostra-nos que o processo raramente chega às últimas consequências. Afinal, por que razão assistimos repetidamente a investigações inconclusivas, comissões de inquérito que surgem e desaparecem, trocas de acusações entre PS e PSD e uma constante sensação de impunidade? Antes de entrarmos em mais detalhes, é crucial reforçar que esta crítica não se dirige a um único partido ou a uma só pessoa. Estamos, isso sim, a questionar a forma como ambos os partidos, que se revezaram no poder ao longo de décadas, foram permitindo que crescesse um clima de desconfiança. E porquê? Porque quando surgem suspeitas graves, a tendência é de se empurrarem responsabilidades de um lado para o outro. Entretanto, nós cidadãos, continuamos a pagar a fatura. Durante anos, muitos políticos foram alegadamente enriquecendo de forma duvidosa, fechando os olhos a adjudicações estranhas, ajustes diretos e subterfúgios que visavam contornar as leis em benefício de grupos de interesses, tudo isto, enquanto a população aguarda promessas de combate à corrupção que nunca se materializam em soluções reais. Aqui no nosso canal, queremos trazer uma reflexão crítica e construtiva. Por isso deixo-vos algumas perguntas indispensáveis. Se o governo ou qualquer partido diz não ter nada a temer, por que motivo há tantas reticências em aceitar comissões de inquérito independentes e aprofundadas? Qual a razão para se propor, por exemplo, investigações relâmpago de 15 dias, quando qualquer cidadão percebe que isso, na prática, não é tempo suficiente para notificar pessoas, recolher provas e testemunhos? E mais, se não há irregularidades, por que esse ímpeto de bloquear ou limitar ao máximo as investigações? A forma de fazer política, quer no PS quer no PSD, tem-se revelado frágil nesta matéria. Confrontados com denúncias, raramente vemos decisões enérgicas ou suspensões imediatas até que os casos fiquem esclarecidos. Em vez disso, surgem declarações vagas, convites a aguardar pela justiça, e repetem-se generalidades que acabam por não responder a nada. Quando um partido que se diz de direita se mostra conivente com práticas duvidosas, coloca em causa a própria credibilidade da direita a nível nacional e internacional. E o mesmo vale para a esquerda, que constrói a sua imagem em valores de igualdade e justiça social, mas que na prática também enfrenta casos de governantes suspeitos. Tudo se resume a isto: nós cidadãos temos o direito de saber se os líderes e decisores que elegemos estão ou não a agir em nosso favor, ou apenas a promover esquemas e interesses pessoais. Durante os últimos 50 anos, surgiram múltiplos processos judiciais envolvendo figuras de PS e PSD, desde autarcas até ex-primeiros ministros. Contudo, na maioria das vezes, ou os processos se arrastam durante anos ou acabam em prescrições ou absolvições. O que é que isto nos diz sobre a solidez das nossas instituições? Serão os meios de investigação insuficientes, ou existe uma cultura de influência política que atravessa ministérios, tribunais e forças de segurança, bloqueando resultados concretos? Há também a questão da percepção internacional de Portugal. Quando se fala da qualidade da democracia e do Estado de Direito no nosso país, a corrupção surge invariavelmente como ponto negativo. Isto tem impacto não só na confiança dos investidores, mas sobretudo na forma como cada português se relaciona com a política. As pessoas cansam-se, perdem a esperança e acabam por achar que são todos iguais. Esse sentimento de descrença mina o processo democrático, diminui a participação cidadã e permite que os mesmos erros se perpetuem. Nesse sentido, tem havido vozes mais recentes no espectro político como o Chega, presidido por André Ventura, que se erguem contra esta suposta impunidade. Comigo no Jornal da Noite está já André Ventura, o presidente do Chega. André Ventura, muito boa noite. Boa noite. E seja muito bem-vindo. O André Ventura, ontem à saída do Parlamento, disse que Luís Montenegro tem algo a esconder. É uma suspeita ou é uma convicção? Boa noite, obrigado pelo convite. É uma convicção que saiu muito reforçada do debate de ontem, porque ontem, claro, é preciso dizer, nós assistimos a um episódio no Parlamento absolutamente degradante e que eu acho que até jornalistas e comentadores que acompanham a cena com regularidade nunca tinham visto. Que era um governo a pedir, basicamente, que não houvesse investigação, ou imagine-se uma investigação de 15 dias e que em troca retiravam a moção de confiança. Toda a gente sabe que uma comissão de inquérito não pode ter 15 dias, porque só para notificar pessoas e esperar por elas são 10 dias, isto é fácil de perceber, mas o que resultou foi um governo em desespero a fazer tudo para não ser investigado, porque uma comissão de inquérito mais não é do que uma investigação. Então eu pergunto, se o governo não tem mesmo nada a temer,
porque é que estava tão desesperado em evitar uma comissão Mas de acredita inquérito. que ele cometeu algum crime? Eu acho que, pelo que vamos vendo, há várias questões que se colocam e há questões que merecem ser colocadas pelo país. Se o Primeiro-Ministro Não, estava... o André Ventura, em particular, acredita que ele cometeu algum crime? O que hoje parece evidente é que o Primeiro-Ministro estava a receber dinheiro quando não o pode fazer, enquanto é Primeiro-Ministro. E isso não é possível no nosso regime. Penso que em nenhum da Europa isso não é possível. E que aqui encontrou uma forma, nem muito engenhosa, uma forma de continuar a receber dinheiro no círculo familiar sem... e podendo continuando a ser Primeiro-Ministro. E é isso chama-se corrupção, André Isto Ventura? pode ser corrupção ou não, isso agora é uma questão que cabe à Justiça. Qual é a mensagem que quer transmitir quando coloca o cartaz que colocou à frente da Assembleia da República a dizer Montenegro ou Sócrates? A corrupção é a mesma. Ora, se nenhum nem outro estão acusados de corrupção, a que é que se refere quando fala... Não está, porque, como sabe, caiu na fase de instrução. Não, mas quando o fala da julgamento mesma vai corrupção, está a referir-se a quê? Claro, estou-me a referir à corrupção que inundou este país nos últimos 50 anos, que é isto que este cartaz se refere. Nós, se olharmos bem, só para os últimos anos, nós tivemos um governo na Madeira que cai porque o seu presidente é suspeito de atos de corrupção. Nós tivemos um governo de António Costa que cai porque é encontrado dinheiro no gabinete do seu chefe de gabinete, na residência oficial do Primeiro-Ministro. Nós estamos a falar do antigo autarca de Espinho, como o Pinto Moreira, que recebia dinheiro para fazer obras. Este país está inundado de corrupção. Mas eu estou a falar, naturalmente, do Primeiro-Ministro, porque é ele que está naquele cartaz. E agora sabemos que temos um Primeiro-Ministro que estava a receber dinheiro de empresas enquanto é Primeiro-Ministro. Isto levanta as maiores suspeitas. E acusá-lo de corrupção aos olhos dos portugueses, desta forma tão óbvia como um cartaz, parece-lhe algo sério, uma postura séria de quem se quer levar e ser levado a sério? A seriedade é dos que andaram a brincar com a corrupção nos últimos anos. Nós não andamos. Sabemos que este país está inundado de corrupção e não temos medo de o dizer. Nós temos um conjunto de governos que caíram por causa de corrupção, temos um conjunto de governos nacionais e regionais, como está acontecendo na Madeira agora, que estão à vista de todos, a forma como usaram o dinheiro público e se mantiveram em funções. Ou nós paramos isto, ou este país um dia não vai ser só inundado nos governos de corrupção. Este país um dia, de norte a sul, passando pelas ilhas, está cheio de corrupção. Mas parece-lhe bem, nós temos o André que acabar Ventura é jurista. com isso. É jurista. Parece-lhe bem que já desta forma tenha ditado a sentença. Hoje disse claro, que... Deixa-me só interrompê-la para dizer isto. Não tem a ver com ditar a sentença, tem que ver com o que está à vista de todos. Não é uma espécie de justicialismo político. Tem que ver com o que está à vista de todos. O país está inundado de corrupção. Temos um governo que prefere não ser investigado e que está desesperado ao ponto tal de não ser investigado e em troca de sobrevivência política, no fundo, tentando condicionar investigações. E isto que eu disse é absolutamente público. Miguel Albuquerque é suspeito de corrupção, é candidato do PSD a um governo regional e nós achamos isto normal. Portanto, quem é que acha normal? O PSD, tanto que o apoia. Mas André Ventura, hoje sobre a abertura de uma averiguação preventiva... Senão não o apoiaria, não é? Hoje, por causa da abertura de uma averiguação preventiva por parte da Procuradoria-Geral da República, a empresa familiar de Luís Montenegro disse que é uma questão de justiça e que não se vai meter nesse trabalho. Depois, hoje, precisamente depois em Belém, depois falou, enfim, vemos neste cartaz um Primeiro-Ministro corrupto, falou em Belém do PS como o partido mais corrupto. Na mesma medida, André, muito francamente, deixe-me fazer-lhe a questão desta maneira, na mesma medida pode ser-lhe devolvida a acusação de que o Chega é um partido de ladrões, de abusadores sexuais de menores, de agressores, de irresponsáveis que conduzem embriagados. Não está aqui a lançar um anátema e a generalizar uma questão. É que há uma grande diferença. Não era o Chega que conduzia governos que caíram por causa de corrupção. Não foi no Chega que estavam 70, 80, 90, 100 mil euros enquanto se governava. Não foi o Chega que estava a receber dinheiro enquanto exercia funções de primeiro-ministro. Mas isso retira-lhe responsabilidades nesse campo. Deixa-me só dizer isto. E esta é a verdade, que não era o Chega que governava na Madeira, quando a PJ lá entrou e estavam a existir negócios entre privados e o governo regional e o Dr. Miguel Albuquerque estava a enriquecer. Não foi o Chega que estava à frente do governo do Partido Socialista quando a polícia foi à residência oficial do Primeiro-Ministro e fez cair, por força disso, um governo. Não era o Chega que estava a governar quando o autarca de Espinho do PSD estava a trocar obras por presentes. Não era o Chega que estava a governar. Eu desculpo, André, deixa-me só dizer isto. Não sei se estou a entender o seu argumento. Deixa-me só dizer isto. Não era o PSD, não era o Chega que estava a governar quando o José Sócrates, no cofre da mãe, estava a encher-se de dinheiro e nos queria fazer acreditar a todos. Mas no que é que esses exemplos retiram a importância dos exemplos que chegam do Chega? Porque o país está inundado de corrupção e nós não temos comparação nenhuma do Chega com os outros partidos. O Chega prefere olhar para fora e não olhar tanto para dentro. Pelo contrário, a diferença foi que eu corri logo com quem tinha que correr. No PSD apoia-se bandidagem. Essa é a grande diferença. É que no Chega, quando há um problema, nós corremos com ele e tratamos dele. No PSD, quando há um problema, apoiam-no e tornam-no candidato. Está a ver? A grande diferença, deixa-me dar-lhe mais uma diferença. É que no Chega, quando há um problema qualquer, nós perguntamos o que é que se passa aqui? E o Presidente do Chega não se esconde. Vai aos jornalistas, vem onde tem que vir, dá a cara. A limpeza é interna e é externa. Sabe qual é a diferença no PSD? É que encontram-se candidatos que está à vista de todos o que são, e o que é que faz Luís Montenegro? Apoia-os, dá-lhes colo e permite-lhes serem candidatos. É o que está a acontecer na Madeira, é o que vai acontecer provavelmente a nível nacional. Essa é uma grande diferença. Portanto, quando se diz assim,
Então isso Chega então não é igual aos outros? Bom, claro, é caso para dizer isto. Problemas todos podem ter. Sabe o que é que diferencia? É a forma como um líder trata deles. É a forma como um líder enfrenta os problemas. Já ficou claro que não dará descanso a Luís Montenegro se ele voltar, se for reeleito. Qual será então a leitura política que o André Ventura fará se o Luís Montenegro for reeleito e sair politicamente reforçado? Isso encerra o assunto ou não? Eu nem coloco essa questão, claro. Porque é que não, mas tem que ir colocar sobre a mesa. Eu não coloco, estou a dizer politicamente porquê. Parece-me impensável que um Primeiro-Ministro que não consegue sequer justificar a origem do seu património, o que nos levanta às maiores suspeitas daquilo que aconteceu. Ainda hoje tínhamos uma notícia do Correio da Manhã de que 81 mil euros do Primeiro-Ministro não batem certo com o seu património na compra das casas. Isto levanta as maiores suspeitas a quem vê de fora os titulares de cargos políticos e, por isso, nós não vemos a hipótese. Eu não quero conceber a hipótese de que o povo português venha a dar uma nova confiança a Luís Montenegro. Se isso acontecer, em teoria, que eu não quero acreditar, porque os portugueses... O que é que vai acontecer? Os portugueses geralmente sabem, deixa-me só dizer isto, os portugueses geralmente sabem que devem responsabilizar quem provoca as crises. Ora, claro, eu acho que é justo dizer isto. Mas os portugueses irão decidir no dia 11 ou 18 de maio. Acha que os portugueses, se derem essa vitória a Luís Montenegro, estão a dar o assunto como encerrado? Qual é a leitura política que o André Ventura fará? Eu vou já à leitura política. Deixa-me só dizer isto, que é para a entrevista eu conseguir explicar aquilo que quero, que é isto. Os portugueses sabem que foi única e exclusivamente por culpa do Governo e do Primeiro-Ministro que nós temos uma crise política. É irresponsável ou é impensável dizer foi o Chega, foi o PS. Não, claro, o Primeiro-Ministro sabia que ao levar uma moção de confiança ao Parlamento, esta moção ia ser chumbada. O Primeiro-Ministro só não se demitiu porque não teve a coragem de o fazer. Não estamos a falar disso. Eu vou agora à questão política porque interlaça com isto. Ora, um Primeiro-Ministro que entre, ter uma investigação, como ia decorrer no Parlamento, que não tem nada a temer, prefere atirar o país para a lama, para o fundo, para a crise. Por causa disso, não merece confiança. E isto vai à pergunta que me está a dizer. Então, isso por acaso, os portugueses, contrariando aquilo que eu estou a dizer, disserem, nós queremos Luís Montenegro. Qual vai ser a sua postura? O Dr. Luís Montenegro não contará com a continuidade de um governo que tenha o nosso apoio, quando nós exigimos transparência, quando nós exigimos correção, quando nós exigimos combate à corrupção, e ele não o quer fazer. E avançará com uma comissão parlamentar de inquérito, como ameaçou ontem também? Porque a comissão parlamentar de inquérito é o que garante que, efetivamente, nós saberemos a verdade. E eu digo-lhe outra coisa. Quando acabou o debate da moção de confiança no Parlamento, eu fiquei ainda mais convencido de que é mesmo preciso avançar com uma comissão de inquérito. Porque se o governo está tão desesperado ao ponto de tentar até ao último minuto, repare, trocar um voto por uma investigação, ao ponto ridículo de se dizer que queria uma investigação em 15 dias, eu acho que qualquer pessoa em casa se pergunta assim, espera lá, que diabo, até eles devem ter alguma coisa a esconder, senão deixavam abrir a investigação. André Ventura, nos dias que antecederam a votação da moção de confiança, foi direta ou indiretamente abordado para recuar na sua posição de chumbo, fosse por alguém do Governo, fosse pelo próprio Presidente da República? Eu não vou revelar conversas com o Presidente da República. Eu não lhe estou a pedir para revelar conversas. Se foi ou não abordado nesse sentido? Nem com outros. Eu deixei claro desde o início, e por isso não fazia sequer sentido haver abordagens, deixei claro desde o início que este Governo não tinha a nossa confiança. Não lhe vou dizer que não houve pessoas, uns mais amigos, outros menos amigos, que me tenham dito, olha, eu na tua posição faria isto. Eu acho que o Chega devia ter este comportamento. Mas, claro, isso dizem-lhe assim, a mim, isto é o círculo social e político em que vivemos. Portanto, nem do lado do Primeiro-Ministro, nem do lado do Presidente da República. Claro, e sinceramente, deixe-me dizer isto, sinceramente, quem teve a posição tão clara que o Chega teve desde o início, que ouvia esclarecimentos, verdade, ou não contriam com o apoio do Chega. Quer dizer, qual era o sentido de coerência do Chega a apresentar uma moção de censura porque o Governo estava em conflito de interesses insanável? Eu recordo-lhe o caso, se me permitir dizê-lo, da nossa moção de censura que apontava ao Primeiro-Ministro, mas dizia também o óbvio. Quer dizer, como é que o Ministro, que tratou da lei dos solos, tem empresas relacionadas com solos e fez ajustes diretos com o seu sócio parceiro de negócios, e o Primeiro-Ministro deixou isto passar. E o que nós dissemos foi, ao Sr. Primeiro-Ministro, se quer levar isto a sério, tem que tirar consequências. O Primeiro-Ministro não quis. Qual era o sentido de nós depois, numa moção de confiança, virmos a mudar o sentido de voto e sustentar o Governo? Não fazia sentido. Olhamos para o futuro mais próximo, André Ventura. Se o próximo Parlamento resultar num cenário de ingovernabilidade, é também uma possibilidade. O senhor diz, e disse hoje, que contribuirá para ser um agente de estabilidade. Eu pergunto-lhe como e qual será o tal cenário ideal de que fala. Compreendo perfeitamente a questão, claro. Mas a estabilidade tem que ser trazida por vários partidos e não apenas por um. A estabilidade, tal como se está a ver na questão da Madeira, não é a todo custo. Não é estabilidade à custa de corrupção. Não é estabilidade à custa de ladruagem. Não é estabilidade à custa de estar a tirar dinheiro por fora. Tem que ser estabilidade à custa de todos serem responsáveis para soluções. O Sr. Presidente da República perguntou-me, o que estou a revelar é porque foi no sentido político, não é nenhuma conversa que não pudesse ser revelada. Qual é o contributo que o Chega poderá dar, e eu também falei disso com o Presidente da República, num cenário de governabilidade. E a nossa resposta é a mesma que foi, estive aqui consigo, claro, deve-se lembrar disso, o ano passado, que é todo o contributo para a estabilidade, foi o PSD que não quis. Se hoje estamos na situação do PSD de se ter posto na mão do PS, foi porque o Primeiro-Ministro disse não é não.
com a arrogância e a altivez, dizer, não, eu não preciso de ninguém para nada, viu-se onde é que foi parar. Quer dizer, mas essa estabilidade pode acontecer se o PSD decidir arrumar a casa, mudar de líder, como nós, aliás, na Madeira... Só nessas circunstâncias. Exigimos. Agora, Clara, também fará justiça a isto. Não faz sentido um Primeiro-Ministro que não dá explicações e que está sob suspeitas que, na nossa perspectiva, são graves. E nós, depois das eleições, dizemos, bom, mas agora já confiamos em si. Não, eu não confio em Luís Montenegro hoje, não confiarei amanhã, e enquanto ele não der esclarecimentos que sejam suficientes, nós não vamos confiar que não tivemos um Primeiro-Ministro a ser pago por interesses privados. E como é que o André Ventura, Presidente do Chega, encara um eventual regresso de Pedro Passos Coelho no caso de Luís Montenegro perder as eleições? É um regresso que deseja? Eu não gosto que outros falem, que não são do Chega, das lideranças do Chega, porque isso cabe aos militantes do Chega. Eu não vou fazer o mesmo em relação ao PSD. A nossa questão não é ser Luís Montenegro, Pedro Passos Coelho, ou outro nome qualquer que esteja no PSD, ou Miguel Relvas, ou outro qualquer. A nossa questão é haver um Primeiro-Ministro que tenha a autoridade e a integridade para poder conduzir Portugal, nomeadamente numa altura tão difícil a nível internacional e também numa altura em que é preciso limpar o país da corrupção. Mas, ao longo dos anos, André Ventura posicionou o seu partido como um aliado natural do PSD sob uma liderança de Pedro Passos Coelho. Só lhe pergunto isto, é uma liderança que deseja, um regresso que deseja... Eu não tenho desejo nesta matéria. Essa é uma matéria que o PSD tem que resolver e eu não vou contribuir para isso. Nós só exigimos isto, que um Primeiro-Ministro, seja ele quem for, se não for o Chega ao partido mais votado, então será à direita, estamos a falar à direita, com o Partido Socialista a questão não se coloca. Se o Chega não conseguir ser o partido mais votado, que é esse o objetivo, mas se ficar o PSD à frente, ou seja, se o PSD tiver mais votos que o Chega, o que nós exigimos é que um Primeiro-Ministro, um líder, seja ele quem seja, tenha condições de integridade e esteja acima de toda a suspeita, para poder ir ao Parlamento debater com autoridade temas como o combate à corrupção, como o combate à... Olha, o que estávamos a ver há bocado na peça da SIC, Clara, que era um criminoso brasileiro do PCC que estava em Portugal legal. Quer dizer, nós precisamos de um Primeiro-Ministro que combata este tipo de, desculpa a expressão, bandalheira que Portugal se está a tornar. André Ventura, mas para isso tem que ter autoridade. Sim, neste momento, Luís Montenegro não tem essa autoridade. O senhor diz que, e tem vindo a reafirmar que a sua prioridade é o país e ser Primeiro-Ministro. As sondagens mais recentes indicam um Chega abaixo dos valores que conseguiu precisamente há um ano. Como é que pretende crescer num contexto em que o partido foi afetado pelos escândalos sucessivos que conhecemos há poucos meses? Uma, ainda ontem saiu uma sondagem em que o Chega está no mesmo valor, com 17,4, o Chega teve 18. A tendência é mas abaixo. Há de facto são 0,6 décimas a mais. Falta muito tempo até às eleições. Segundo, eu queria recordar, claro, que na sexta-feira, no dia antes das eleições de março, sabe quanto é que as sondagens deram ao Chega? 13, 14. O Chega teve 18%. Portanto, se estas lhe dão 18%, significa que está à frente. Significa que vai passar os outros partidos todos. Isso não me preocupa nada. O Chega sempre foi penalizado nas sondagens, não em todas. Não em todas. Mesmo essa que está a falar agora, no ano passado, não o penalizou, antes pelo contrário. O que só mostra, mas todas as sondagens antes das eleições, todas, nos davam 13, 14, algumas 12, imagina, tivemos 18. O que é que isto significa? Se nos estou a dar 18 agora, eu estou convencido que vamos ter 25 ou 26 e que vamos vencer as eleições. Portanto, eu não estou bem preocupado com sondagens. Não está preocupado com isso? Claro, se eu me preocupasse com sondagens e com vitórias aqui e ali, eu não tinha assumido a posição frontal contra o Governo. Tínhamos feito uma posição de tática, que era, vamos lá ver se isto se pode manter. Mas, para nós, deixe-me só dizer isto. Está mais preocupado com o facto de garantir um partido limpo para estas eleições, mais limpo? Eu não vou fugir também a essa pergunta, mas deixe-me dizer isto. Eu estou preocupado em não permitir que a lama que tomou conta deste país continue a inundá-lo. É isso que me preocupa, independentemente de sondagens. E sim, eu também não fujo à questão, ao contrário do Primeiro-Ministro. O modo de limpar Portugal ainda vale em 2025 ou não? Claro, eu não me escondo quando há problemas. Eu enfrento-os, expulso quem tenho que expulsar sem nenhum problema, enfrento-os e fui o primeiro a dizer que a limpeza que Portugal precisa nunca deixa de se aplicar ao próprio partido. O que eu gostava era de ver os outros líderes dos partidos fazerem a mesma coisa. Uma limpeza nas listas de deputados e nas listas autárquicas, André Ventura? Há uma garantia que eu dou aos portugueses e deixo aqui assim. Tudo farei, embora nós nunca consigamos garantir a 100% das pessoas que escolhemos, sabe isso, como eu sei. Tudo farei para garantir que apresentamos candidatos íntegros, pessoas convictas, pessoas com vontade de trabalhar por Portugal e que têm elas próprias vontade de limpar. Quando um líder político exige limpeza ao país, todos sabem que ele tem que exigir o mesmo aos que estão consigo. E a minha luta na política é essa mesma, é eu exigir ao país uma limpeza, porque volto a dizer e mantenho a convicção dos cartazes que hoje colocamos, o país está inundado em corrupção e nós temos que acabar com isto, mas sim, quando me perguntam, então, e se houver problemas no seu próprio partido, tem que fazer limpeza também? Eu não fujo, sim, e é uma responsabilidade terá que ser feito. Exclusiva
sua. Nem todas, porque há questões que são distritais e locais. Mas eu assumo sempre essa responsabilidade. Para nunca fechar, vou fugir a essa sobre as presidenciais, hoje já ficou praticamente tudo dito, não está fechado, pondera retirar essa candidatura, que ainda não foi formalizada, não sabemos se o fará mais tarde, e já remeteu, apesar de ser uma decisão pessoal, remeteu isso para uma decisão do partido. Não, para depois de uma reunião. Para depois de uma reunião com o partido. O que lhe pergunto é sobre o eventual apoio ao Gouveia Melo, na reportagem antes desta entrevista, disse hoje que tem de pensar sobre isso. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar, mas está a falar a sério ou está a ser irónico? Não, eu não estava a ser irónico. Eu acho que todos os portugueses compreendem que o cenário mudou radicalmente e que eu, sendo candidato presidencial, sou simultaneamente presidente do partido. E o presidente de um partido tem uma primeira responsabilidade em Portugal, que é evidente e que decorre dos estatutos do próprio partido e das escolhas do partido. É ser candidato a liderar o governo em Portugal. Eu não posso fugir dessa responsabilidade. Eu sou líder do Chega. Fui eleito líder do Chega e é para essa responsabilidade primeira que as pessoas querem que eu... Mas acha, é mesmo uma possibilidade em aberto? Que eu me candidato. Eu não queria estar a definir agora esses cenários só por isto, porque é tudo especulação que eu possa estar a dizer. Não lhe vou dizer que é em aberto nem em fechado. Neste momento, eu estou 100% focado nas eleições que aí vêm, nas legislativas, em conseguirmos vencer, em aumentarmos o nosso resultado e fazer a limpeza que o país precisa. As presidenciais viram depois. Aliás, nós vimos há pouco... Estes cartazes da corrupção envolver o Luís Montenegro e na sombra José Sócrates vão ficar até quando, André Ventura? Vão ficar enquanto este país não tiver a limpeza que precisa, porque este país está mesmo a precisar de uma limpeza. E por isso, quando temos estes cartazes, é mesmo para transmitir esta mensagem ao país. Nós temos que ser implacáveis na luta contra a corrupção. No fundo, essa é a mensagem que eu quero passar. Mesmo sem provas. Claro, nós tivemos... eu acho que o José Sócrates está tão evidente à vista de todos, nós já ouvimos, já lemos, que é tão evidente que eu acho que nem é preciso muito mais. Mas deixe-me dizer-lhe isto. Mas em relação ao Luís Montenegro, não. Deixe-me dizer-lhe isto. Bem, mas é igualmente grave. Deixe-me dizer-lhe isto. Durante 50 anos, durante 50 anos, as pessoas alternaram entre PS e PSD. O resultado é este país inundado de corrupção. Eu só peço uma oportunidade. Eu não estou a pedir que me deem um cheque em branco. Eu estou a pedir aos portugueses uma oportunidade de poder limpar este país. Uma. Já errar. Mesmo aqueles que dizem assim, vamos errar se dermos a oportunidade ao André Ventura. Já erraram tantas vezes no PSD. Já erraram tantas vezes no PS. O país não vai perder por me dar uma oportunidade. André Ventura, agradeço-lhe a sua presença hoje no Jornal da Noite. Caríssimos amigos, temos de ser vigilantes. A maior arma contra a corrupção é a nossa atenção e a nossa capacidade de exigirmos respostas. Não podemos ficar calados. É por isso que este canal não se limita a analisar os factos recentes. Pesquisemos, questionemos, coloquemos todas as dúvidas em cima da mesa. Como se conseguem casas e patrimónios incompatíveis com os rendimentos de certos políticos? Por que motivo determinados negócios, em áreas específicas como construção, turismo ou obras públicas, acabam sempre nas mãos dos mesmos grupos económicos? Quanto do dinheiro dos nossos impostos é realmente investido no bem comum e quanto se perde em esquemas forjados à porta fechada? Aos que acreditam numa direita forte e idónea, deixo uma mensagem de esperança. É possível construir uma alternativa limpa, apostada em reformar o Estado e em defender valores de liberdade e justiça. Mas para isso, é urgente cortar laços com quem mancha a vida política com atos de corrupção e negócios duvidosos. Aos que preferem outros quadrantes políticos, a mensagem é a mesma. Não podemos pactuar com figuras que se escudam em alianças obscuras e transformam o que deveria ser serviço público em oportunidades para enriquecimento pessoal. Esta não é uma luta exclusivamente ideológica. É uma luta pela credibilidade do nosso país. Não nos deixemos enganar pela cantiga do são todos iguais, a indivíduos sérios na política, sim, mas o silêncio ou a cumplicidade dos seus partidos, em muitos casos destrói qualquer tentativa de mudança. A nossa missão é escancarar estes esquemas para que os honestos possam finalmente brilhar e implementar reformas de fundo. E é por isso que precisamos de ter coragem para ir até as últimas consequências. Se existir um fio condutor de conluios e enriquecimento ilícito, seja no PS ou no PSD, que se investigue. Se há irregularidades nas contas de campanha, que se apure até ao fim. Se determinadas figuras acumulam patrimónios incompatíveis, que se faça a pergunta, de onde vem o dinheiro? Portugal merece um futuro mais transparente. Chega de ver o nosso país adiado por sucessivos governos que prometem combater a corrupção mas nunca a erradicam. Chega de escândalos que surgem e desaparecem sem condenações. Precisamos de um debate público permanente, onde cada caso seja escrutinado pela comunicação social livre, pela sociedade civil e por toda a gente que se recusa a aceitar a impunidade. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.